Olá, a paz do Senhor. Hoje nós já estamos na 8ª lição e é uma bênção muito grande para nós, porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça, tem nos dado vitória, né? E por estarmos vivos na presença de Deus, é um motivo para nós celebrarmos. Apesar de todos os pesares que nós estamos vivendo, infelizmente, o mundo está sofrendo com esta pandemia, com esse distanciamento, com o isolamento. Muitos estão sofrendo. E o que eu digo sempre, como nós vamos sair desta crise, como muitas pessoas irão sair desta crise. O que importa para nós é que em todos os dias, em todos os momentos, bons ou ruins, nós precisamos ter a certeza de que Deus está conosco, nos ajudando. O nosso guarda, que é o guarda de Israel, ele não dorme. E nós sabemos que Deus está trabalhando ao nosso favor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, neste momento, é momento de nós lançarmos aos pés de Cristo, como escreveu o apóstolo Pedro, as nossas ansiedades e confiarmos que Deus ele está preparando o melhor para nós. Então, ansiedade, depressão, síndrome do medo, síndrome do pânico, nós devemos colocar aos pés do Senhor. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também sou superintendente de escola bíblica dominical e desde o início eu já vou pedindo para você curtir as minhas aulas, se você realmente gostou do meu comentário, compartilhe em suas redes sociais e também se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Se não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e depois ative outra vez e todas as semanas, com certeza, você estará recebendo as minhas aulas. Infelizmente, muitas pessoas estão desanimadas, nós estamos vivendo esta crise, né, na CPAD, onde eles não irão distribuir um novo material. Espero que eles mudem de ideia até o 3º trimestre, né, e distribuam um novo conteúdo, porque agora nós estamos precisando realmente de uma palavra que nos oriente, nos console, para nós estarmos firmes na presença de Deus. Então não desanime das escolas bíblicas dominicais, mesmo se a sua igreja estiver fechada. A palavra de Deus é o alicerce da nossa vida. E hoje, na lição de número 8, nós vamos falar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Está em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22 e também Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Aqui nesta passagem, neste capítulo 2, que nós encerraremos ele hoje, nesta última aula, nós vamos encerrar o capítulo 2. Paulo ele está fazendo 3 analogias sobre essa nova igreja, este novo povo. Quando nós falamos de analogia, nós estamos falando em correspondência, né? Fazer uma comparação entre semelhança de coisas. E Paulo aqui ele faz então neste capítulo 3 analogias. Não que nós estudaremos, nós já falamos sobre elas. Então ele faz uma analogia do cidadão, uma analogia da família, né? Do povo de Deus. E ele faz aqui, que nós vamos falar, uma analogia à construção, a um edifício. Então nós vamos falar sobre um edifício, mas não um edifício literal que está sendo construído. Paulo aqui ele não está tratando de uma igreja local. Paulo está tratando da igreja universal, da igreja espiritual. E ele vai falar sobre todos os componentes de uma construção, sobre quem é o fundamento, quem é o alicerce, quem são os tijolos, né, as pedras desta construção. E nós observamos que ele não fala de telhado, né? É porque esse edifício ainda ele não está terminado. Ele está sendo construído ao longo da caminhada da igreja invisível aqui na face da terra. Então fica comigo até o final desta aula. Nós vamos aprender muito
Eu confesso para cada um dos irmãos que eu aprendo muito a cada semana, né? Eu acredito que eu ganho muito mais em aprendizado do que os irmãos que estão aqui todas as semanas. Nós somos enriquecidos com a palavra de Deus. Então, nós vamos falar sobre tudo o que é exigido. Paulo vai falar sobre tudo o que é exigido para que uma construção ela tenha sucesso. Tudo para que uma construção ela não caia, né, no meio desta construção. O alicerce não foi bem colocado, as paredes não foram bem colocadas, elas não foram sustentadas, né, em uma pedra de esquina, uma pedra guia que oriente toda esta construção. E para que esta construção ela seja edificada e sem o perigo de cair, né, assim é que o edifício espiritual ele está sendo construído ao longo da jornada da igreja aqui na face da terra. Na cruz nós aprendemos já, Cristo uniu dois povos, judeus e gentios. Na cruz, Cristo também nos reconciliou com Deus. A inimizade que nós tínhamos, ela foi desfeita, tanto verticalmente como horizontalmente. Se você não assistiu minha aula de número 7, assista para que você possa entender mais um pouco a respeito deste assunto. Então, da junção destes dois povos, Jesus então cria, por intermédio da sua obra vicária na cruz do Calvário, ele cria uma nova humanidade, ele cria um novo homem, um novo povo foi formado por Cristo por intermédio da sua obra expiatória. E este novo povo é chamado de igreja. Hoje a igreja é o Israel espiritual de Deus. E para esta edificação é necessário, para que esta construção cresça, fique sólida, é necessário o alicerce, a pedra angular ou a pedra de esquina, como nós conhecemos. E essa pedra de esquina, ela serve de guia para esta construção, para as paredes que vão sendo levantadas, para que as demais pedras não saiam do prumo, elas sigam um padrão de alinhamento. E as pedras que vão sendo colocadas uma a uma nesse edifício também vão seguindo esta mesma orientação desta pedra guia neste edifício espiritual. A igreja de Cristo, ela é um edifício em processo de construção. Esta obra só será acabada na glorificação, quando nós participarmos, todos nós, em nome de Jesus, do arrebatamento da igreja. No tópico 1, nós vamos falar sobre um edifício espiritual. Como eu já disse, Paulo aqui ele não está tratando de uma igreja local, ele está tratando da igreja universal, a igreja invisível. Ele está tratando de um edifício espiritual que está sendo construído ao longo desta caminhada, da jornada aqui como corpo de Cristo na face da terra. Paulo ele fala do templo de Jerusalém e os judeus sabiam muito bem o que representava o templo de Deus para eles. Os judeus eles conheciam, né, e valorizavam, e o templo representava a presença de Deus no meio deles. Os efésios, para quem ele estava escrevendo, também sabiam muito bem o que representava um templo na vida de um religioso, porque antes, quando eles estavam mortos, né, em seus pecados, em ofensas, eles adoravam a deusa Diana, e tinha aquele templo ali na cidade de Éfeso, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Então, tanto o povo judeu quanto os irmãos que estavam em Éfeso, eles sabiam o valor de um templo construído, né, que a duras provas foi construído. Então, todas essas duas pessoas, esses dois povos, entendiam de templo. O templo de Jerusalém
era o motivo da divisão destes dois povos, gentios e judeus. A lei mosaica, ela criou um abismo entre judeus e os outros povos. Deus, naquele tempo, ele era exclusividade da nação de Israel. Deus trabalhava em prol daquela nação. Apesar que nós encontramos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, Deus usando outras nações, outros reis, para fazer juízo para a nação de Israel. Mas Deus, ele era literalmente exclusividade do povo de Israel. E no Calvário, no sacrifício de Jesus Cristo, de uma única vez, ele tirou o muro que separava estes dois povos. Ele rasgou o véu que separava o homem de Deus e derrubou o muro espiritual que separava judeus de gentios. E com um único sacrifício, ele desfez a inimizade entre os povos e entre Deus e os homens. Na cruz do Calvário, Jesus aboliu não a lei civil e nem a lei moral, mas na cruz do Calvário foi abolida a lei cerimonial, porque Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. E com isso, então, o templo judaico perdeu a sua relevância. Nós falamos na aula passada que se no ano 70 o templo não tivesse sido destruído, o povo judeu estava até os dias de hoje sacrificando e praticando as mesmas leis cerimoniais do passado. E um novo conceito de templo, então, é apresentado agora para este novo povo, essa nova humanidade, este novo homem, E é sobre este novo conceito de templo que nós vamos falar aqui. Está registrado em 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 ao 20, e também em Efésios, capítulo 2, versículo 18 ao 19. Vejamos. O primeiro templo da habitação de Deus foi o tabernáculo construído no deserto, que está em Êxodo 40, versículo 34. O segundo lugar da habitação de Deus, o templo construído por Salomão, está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Os dois templos na antiga aliança. No templo do corpo de Cristo, João, capítulo 1, versículo 14. Quando Jesus Cristo veio aqui, João escreveu que ele tabernaculou entre nós. Então, ele trouxe a presença de Deus para o meio do povo. E o quarto lugar da habitação de Deus, eu e você, a igreja invisível, é onde hoje é a morada de Deus na nova aliança. Cada um de nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Estava em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e também no capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Como deve ter sido difícil para um judeu ouvir que Deus moraria agora, Deus estava migrando de templo, não mais em templos feitos por mãos de homens, mas habitar dentro de cada um de nós. Esta era a promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Deus já tinha profetizado que isso iria acontecer. Então, nós somos templos e morada do Espírito Santo. E fazemos parte de uma igreja invisível que também é morada do Espírito Santo de Deus. E coletivamente, judeus e gentios que fazem parte deste corpo de Cristo aqui na terra, também somos templo e morada de Deus. Então, enquanto está sendo construído este templo espiritual, Deus está residindo dentro de cada cristão, enquanto este edifício está sendo construído, porque cada um de nós somos pedras vivas neste edifício. E cada dia Deus vai acrescentando a este edifício espiritual mais pedras vivas, pessoas que se dispõem a aceitar
o sacrifício de Jesus Cristo como a única forma de nós sermos salvos. Salomão, ele declarou que nem os mais altos céus poderiam conter a glória de Deus. Então, como ele habitaria aqui na terra com um templo, em um templo feito por mãos de homens? Então era impossível aos olhos de Salomão que Deus habitasse aqui na terra também. 1 Reis capítulo 8, versículo 7. Jesus, em João capítulo 14, versículo 23, ele diz que se alguém o ama, obedecerá às suas palavras, e Deus então o amará. E eles então virão e farão morada nesta pessoa. Estevão, em seus últimos momentos da sua vida, quando ele estava ali discursando para os seus algozes, ele afirma que Deus agora não habitava mais em templos feitos por mãos de homens, mas que nós agora somos tabernáculos de Deus. Nós agora, é em nós que o Espírito de Deus habita. E Paulo, logo após isso, depois da sua conversão, ele assistiu aquele discurso de Estevão e ele também escreve em suas cartas que agora nós, ele repete as mesmas palavras de Estevão, que agora nós também somos templo e morada do Espírito Santo, e que Deus agora não habita em templos feitos por mãos de homens. Está em Atos capítulo 7, versículo 48, e também no capítulo 17 e o versículo 24. E juntos, judeus e gentios formam o templo espiritual em que Deus habita. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro escreve que nós também, sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, nós estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação deste edifício espiritual. Nós somos pessoas vivificadas por Cristo. Deus nos deu vida em Cristo, e agora nossos sacrifícios como sacerdotes reais, sacerdotes santos, os nossos sacrifícios agora, eles são espirituais neste novo templo. Nós devemos interceder por todos os homens diante de Deus, e também devemos representar Deus diante dos homens e refletir a santidade de Deus e do nosso sumo sacerdote. Não é com uma vida de qualquer maneira, como Paulo escreveu em Romanos 12, 2, conformados com este mundo, que nós fazemos parte deste edifício, deste corpo de Cristo, mas somente aqueles que são pedras vivas, que nasceram de novo, fazem parte deste edifício espiritual. No ponto 3, pedra angular. Paulo diz que nós somos edificados, isto é, um edifício em processo de construção sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina ou pedra angular. Essa pedra angular é a parte essencial da construção, e ela serve para manter toda a estrutura unida. Está em Isaías capítulo 28, versículo 16, e também 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. A igreja, ela é edificada sobre a revelação infalível de Cristo dos primeiros apóstolos e profetas. Cristo foi revelado para eles. A mensagem do Evangelho foi entregue para eles. Jesus Cristo é a pedra mais importante. Em escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito. O que é um monólito? São pedras de grandes proporções, com cerca de 12 metros de comprimento. A igreja, como templo, está sendo completamente
edificada a partir da revelação de Cristo e comunicada através do ministério dos apóstolos e dos profetas. A pedra de esquina, ela é tão importante, ela era tão importante que os reis escreviam seus nomes nessas pedras, pedras fundamentais, as pedras que sustentavam toda aquela construção. Ponto 4. Cristo, a pedra principal. Disso ninguém tem dúvida, que a igreja está fundamentada, alicerçada em Cristo, e que Cristo é a pedra angular, é a principal pedra de esquina. Jesus também, ele é a pedra de tropeço para muitos. Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 8. Ele é a pedra rejeitada pelos edificadores. Ele se tornou a pedra de esquina. Salmo 118, verso 22. Como construir um edifício espiritual sem a pedra de esquina que é Jesus Cristo? Impossível. A igreja de Cristo está fundamentada nele. Ele é a pedra angular que sustenta todo este edifício espiritual. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, quando ele fala sobre dois construtores, fizeram a mesma construção, com a diferença que um construiu a sua casa sobre a rocha e outro construiu sobre a areia. Quando vêm as dificuldades, as aflições, as chuvas, os ventos, essa igreja espiritual que não está solidificada, construída, alicerçada em Cristo, ela não aguentará as tempestades, ela não aguentará as perseguições e sucumbirá no meio da construção. Será uma construção abandonada em ruínas. Então, aqui neste capítulo 7, Jesus afirma que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Um alicerce sólido é a garantia de uma construção segura, e somente esta construção pode permanecer. E Jesus é este alicerce. As palavras de Jesus é este alicerce. Não é o que o pregador fulano de tal prega, fala, ensina. Nós devemos estar solidificados sobre Cristo, sobre a palavra dele, fazer como os gregos, examinar tudo que as pessoas estão ensinando, para que a nossa casa espiritual não desmorone ao longo dos anos. Não é o que as pessoas dizem, é o que a palavra de Deus diz. Essa é a nossa rocha, este é o nosso alicerce, Cristo e as suas palavras, Esta é a nossa segurança. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo se apresenta como sábio construtor. Ele vai dizer que ele lançou o alicerce, e este alicerce que Paulo lançou é pregar Cristo crucificado. Esta é a base de toda a construção, esta é a base de toda a igreja, pregar Cristo crucificado, pregar o Cristo ressurreto. E outros estão construindo sobre ele, e ele afirma que ninguém pode colocar outro alicerce, pois Cristo é o alicerce deste edifício que está sendo construído. Paulo mesmo diz para nós que não é ele o alicerce, mas ele lançou o alicerce que é Cristo, Pregou Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Nós somos um organismo vivo. A igreja de Cristo não é uma organização. Por que muitos estão perecendo hoje? Porque estão tratando a igreja local como uma organização, como se fosse um negócio aqui. Infelizmente, muitos estão fazendo da casa de Deus negócio, uma fonte de renda. Por isso que nós estamos
vendo, né, os escândalos surgirem no meio das igrejas. Então nós temos que ter convicção de que nós somos um organismo vivo, em crescimento. E como pedras vivas, nós vamos sendo ajustados uns aos outros. No tópico 2, nós vamos falar sobre o fundamento, apóstolos e profetas. Primeiro ponto, o conceito de apóstolos. O que é ser apóstolos? Será que isso era só lá para a igreja primitiva? Será que hoje ainda existem apóstolos? Né? O que significa esse nome, esse título que era dado nos dons ministeriais lá na igreja que Paulo escreveu? Apóstolos é o termo grego usado para enviado ou mensageiro. Então, é uma palavra grega que significa ser um mensageiro ou um enviado de Deus. Todo apostolado, ele é centrado em Cristo, que é o apóstolo por excelência. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 1 a 6. E Jesus também, além de apóstolo, é o nosso sumo sacerdote. Ele foi enviado por Deus, João 7, 28 e 29. Ele foi enviado por Deus para ser o Salvador do mundo, 1 João capítulo 4, versículo 14. Ele foi enviado por Deus para falar as palavras de Deus, para fazer as obras de Deus e fazer a vontade de Deus. Está em João capítulo 3, versículo 34, também no capítulo 5 e o versículo 36. Jesus foi enviado também para revelar Deus e para dar vida eterna. João 17, 2 e 3. Então, todo apostolado subsequente, todo apóstolo que vem depois de Jesus, o apóstolo por excelência, tem o seu centro em Deus, através de Jesus Cristo. E este apóstolo subsequente a Cristo é mediador de Cristo em sua palavra e pessoa. Está em João 17, 18 ao 26, também no capítulo 20, do 21 ao 23. Jesus, ele enviou os discípulos ao mundo como Deus o enviou. E ele intercede por nós também, que creríamos em Jesus, por intermédio da mensagem deles. Eles só foram enviados depois da ressurreição de Jesus. Primeiro, eles foram aprendizes, discípulos de Jesus. Depois, eles foram enviados para fazer a obra que Jesus tinha entregado na mão deles. Somente depois da ressurreição de Jesus, a missão deles ficou mais clara. E Jesus então os envia para testemunhar do que viram e ouviram, e testemunhar que Jesus era o ressurreto. No período inicial, os 12 eram os únicos ensinadores e líderes da igreja. Os pré-requisitos para a substituição do apóstolo em lugar de Judas Iscariotes é que ele fosse testemunha ocular de Jesus, do batismo dele no Jordão até a sua ascensão. Assim eles escolheram Matias, depois de orarem. Paulo também, ele foi chamado de apóstolo de Cristo. A eles tinha sido confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Atos capítulo 6, versículo 2 a 4. Quando nós vimos aqui nesse texto a escolha dos diáconos, porque os apóstolos, eles não podiam deixar o ministério da palavra e da oração. Um apóstolo era alguém que testemunhou a ressurreição e recebeu diretamente de Jesus a ordem de pregar o evangelho. Está em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 1.
na designação ministerial, apóstolos e profetas vem em primeiro lugar. Então, Efésios capítulo 4, versículo 11, Efésios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 6. Então, lá na distribuição dos dons ministeriais, ele escreve que a uns, Deus chamou para ser pastores, outros para ser apóstolos, outros para ser profetas. Então, nem todo mundo é profeta e nem todo mundo é enviado para testificar da palavra de Deus. No ponto 2, a doutrina dos apóstolos. Nós encontramos essa expressão em Atos capítulo 2, versículo 42. Não são os apóstolos em si que constituem o fundamento da igreja, mas é a mensagem que eles pregavam. Eles pregavam a mensagem do Cristo morto, ressurreto e que tinha sido enviado por Deus para salvar todos aqueles que crescem. Quando eles estiveram com Jesus, eles foram treinados e ensinados por Jesus. Eles receberam a doutrina, os ensinamentos diretamente de Jesus. Mais ou menos por 3 anos e meio, eles foram discipulados por Jesus. Antes, eles eram chamados de discípulos de Jesus. E depois, eles foram chamados de apóstolos de Jesus. Foram enviados por Jesus, mas depois da ressurreição. Jesus os preparou para que continuassem a ensinar e pregar o Evangelho. O alicerce, então, foi lançado. A pedra de esquina colocada. E ninguém pode mexer no que já foi posto. Muitos querem mudar estas doutrinas, rejeitam a palavra de Deus. E Jesus diz que os que caírem sobre esta pedra serão despedaçados. E aquele sobre quem esta pedra cair será reduzido a pó. Está em Mateus capítulo 21, versículo 42 ao 44. Jesus, ele disse: passarão terra e céus, mas as minhas palavras, elas não passarão. Esta mensagem, nenhum homem conseguirá mudar. Se mudar, perderá o foco. Não fará parte mais desta igreja invisível. Não fará mais parte do corpo de Cristo. Estes ensinamentos, eles não podem ser mudados. Eles não podem ser substituídos. Está em Mateus capítulo 24, versículo 35. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8. Mesmo se ele se desviasse e pregasse para eles outro evangelho, além daquele que ele já tinha pregado de antemão, que ele já tinha anunciado para eles, era para eles considerarem anátema. Anátema quer dizer que esta pessoa será alvo da ira divina. Paulo está dizendo: só há um evangelho, o evangelho de Cristo, aquele que Cristo pregou quando esteve aqui. Nós devemos rejeitar qualquer ensinamento originado de pessoas, de igrejas, de tradições impostas. A igreja, ela precisa estar fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Existem igrejas que não estão fundamentadas no Evangelho de Cristo, Os seus fundamentos não estão na palavra de Deus. Muitos querem mudar a verdade do testemunho apostólico. Às vezes nós encontramos, as pessoas dizer: acho que é tanto assim como Paulo disse, como Pedro escreveu. Nós não estamos rejeitando a Paulo e a Pedro, nós estamos rejeitando a Cristo, porque a mensagem que eles pregaram foi a mensagem que foi revelada a eles por intermédio do Espírito Santo. Foi a mesma mensagem que Cristo entregou para eles. E muitas pessoas misturam o Evangelho de Cristo com mentiras, com heresias, e vão colocando tudo isso
dentro do conteúdo original do Evangelho de Cristo, nós não podemos crer. Por isso que nós devemos ler a palavra de Deus, né? Buscar iluminação na palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus. No ponto 3, o testemunho dos profetas. Quem são os profetas citados no Novo Testamento? Quem são eles? Será que Paulo aqui está falando dos profetas do Antigo Testamento? A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Então, que tipo de profetas são esses, né? Da Nova Aliança, do Novo Testamento? Nós sabemos que Jesus Cristo é o maior profeta por excelência e ele esteve aqui no Novo Testamento. Que nenhuma profecia será acrescentada àquelas que já estão registradas na Bíblia Sagrada. E Deus não usará nenhum profeta para invalidar essas profecias que já estão registradas aqui na Escritura Sagrada. Então, Paulo aqui não está citando os profetas do Antigo Testamento. Paulo fala que os mistérios que estiveram ocultos no passado, ele foi revelado aos profetas do Novo Testamento pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versículo 4 e 6, e eles falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. E, portanto, eles perfazem o alicerce da Igreja de Cristo, os apóstolos e os profetas. Receberam a revelação do Espírito Santo, né, os profetas do Novo Testamento, sobre os mistérios divinos, sobre o mistério de Cristo que estava oculto em Deus, sobre o mistério da igreja que estava oculto em Cristo. Esta palavra profeta, ela é derivada do termo grego profetes, aquele que fala o que está por vir ou que virá adiante. Ele é um porta-voz de Deus. Ágabo, citado como profeta, está em Atos 11, 27 ao 30, ele anuncia sobre uma fome que viria sobre a cidade, né? Que é para eles ajudarem, juntarem, né, alimento para socorrer essas pessoas, porque viria uma fome. Ele profetiza a respeito do destino também do apóstolo Paulo. Nós encontramos Ana, a profetisa, as filhas de Filipe também profetizavam como dom, e Zacarias também era profeta. Está em Lucas capítulo 2, versículo 36, também no capítulo 1, versículo 37, Atos capítulo 21 e versículo 9. Judas e Silas, chamado de Silas ou Silvano, também eram profetas no Novo Testamento. Está em Atos capítulo 15, versículo 32. E este ministério, ele é muito importante na igreja para evitar heresias, para edificar a igreja, para exortar a igreja, para consolar a igreja e revelar a vontade de Deus. Os profetas, depois dos apóstolos, eram os que tinham maior posição na igreja primitiva. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Este dom de profecia, ele fornece direção à igreja. A mensagem do profeta do Novo Testamento, ela não pode estar divorciada da doutrina dos apóstolos, que são os depositários absolutos da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, quando as pessoas elas buscam por profetas, não é porque elas querem saber a vontade de Deus ou conhecer os planos de Deus para daqui a um tempo. Não. As pessoas buscam os profetas para buscar solução para os seus problemas. As pessoas não buscam os profetas para ouvir Deus falar, mas para falar acerca do que está acontecendo em sua vida. Não estão buscando os profetas para se aproximarem de Cristo. Eles buscam resposta para seus problemas. E por isso nós encontramos hoje, na igreja da atualidade, videntes nas nossas igrejas. Pessoas que fazem do seu dom
uma forma de buscar sustento para a sua vida cotidiana, né? Buscar dinheiro, fortuna, fama. E hoje nós encontramos videntes que revelam CPF, número de carteira de identidade, o que você comeu e o que aconteceu na sua casa. Dificilmente encontramos hoje profetas que revelam pecados dentro da igreja, que revelam pecados na vida da pessoa e tantas outras aberrações que nós estamos encontrando nas igrejas locais por aí. Eles não revelam concertos espirituais. São esses profetas que a igreja da atualidade local está precisando. Terceiro e último tópico, nós vamos falar edificados para a morada de Deus. Esta nova construção, este edifício em construção que nós estamos falando, ele tem um propósito, para nós sermos morada de Deus por intermédio do Espírito Santo. O desejo de Deus desde o início, desde o princípio, foi de morar com o seu povo, estar no meio do seu povo. E agora, nessa dispensação em que nós estamos vivendo, Ele habita não mais em templo feito por mãos de homens. A construção do tabernáculo, quando nós estudamos isso, depois dá uma assistida lá nas aulas, quando nós estudamos sobre Levítico. Então, o tabernáculo, ele foi colocado no centro e as tribos em volta como estratégia para que Deus estivesse no meio do seu povo. Este sempre foi o desejo de Deus, estar no meio do seu povo. E hoje, como Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e nós somos templo e morada do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E nós, este novo homem, essa nova humanidade, que fazemos parte do corpo de Cristo, juntos agora como pedras vivas, também Deus habita no meio de nós, desta igreja espiritual, como sacerdotes reais. Nós devemos oferecer diariamente sacrifícios espirituais a Deus, sacrifícios de louvores a Ele. O edifício, ele deve ser bem ajustado para crescer. Nós estamos em desenvolvimento constante e todas as partes desse edifício precisam estar harmônicas, pois o crescimento da igreja depende de tudo estar ajustado a Cristo. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, que nós devemos ter o mesmo parecer, trabalhar com o mesmo objetivo, pregar a mesma mensagem, viver o mesmo evangelho, vivermos em paz, né? Harmonia fala de sincronia, fala de paz. Então Paulo está dizendo, nós precisamos viver em paz, sem disputas internas neste corpo espiritual. Nós não podemos ficar duelando neste corpo espiritual. Deve ter harmonia entre nós. Não podemos ficar disputando o título de igreja, disputando crentes por aí, pescando em aquário dos outros. Nós estamos esquecendo o nosso objetivo primordial e de quem somos nesse edifício, que nós somos pedras vivas e devemos estar ajustados neste corpo espiritual. Nós devemos buscar a perfeição sempre, devemos ser melhores a cada dia. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Nós devemos produzir por intermédio do Espírito Santo o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se nós não produzirmos este fruto, nós não fazemos parte deste edifício espiritual. Se nós vivermos de qualquer maneira, porque nós achamos que nós estamos no tempo da graça
e que Deus vai tolerar tudo, Deus vai suportar tudo. Não. Nós precisamos viver de maneira que agrademos a Deus. E se nós não agradarmos a Deus, não somos templo e morada do Espírito Santo, porque Ele não virá fazer morada em um templo sujo, de qualquer maneira, que vive distanciado da palavra de Deus, cujo coração, nosso coração é o altar de Deus, ele está de qualquer maneira, é sujo, cheios de pensamentos e desejos pecaminosos. Nós devemos viver separados do pecado. Devemos viver em santidade. Se nós temos conhecimento da santidade de Deus e que Ele não tolerará para sempre nossa rebeldia, nós devemos ser santos. Porque aqueles que se aproximam de Deus, nós servimos a um Deus santo. E nós que nos aproximamos deste Deus que é santo, devemos andar em santificação. Sem a santificação, ninguém verá Deus. E muito menos Ele habitará dentro de nós como templo. Não tem como sermos templo de Deus se não andarmos em santificação. Porque o Deus que nós servimos, Ele é santo. O nosso altar deve estar purificado para que Ele seja entronizado dentro de nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. A santidade deve ser o nosso alvo se nós quisermos agradar a Deus. Nós devemos dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa agir em nossas vidas com a santificação. Porque o viver em santificação é uma obra do Espírito Santo feita dentro de nós. É a partir dele que nós temos uma vida de santidade. Quando nós desfrutamos com a comunhão com o Pai, nós passamos então a ter livre acesso ao trono de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aí então, nós passamos a ser morada de Deus no Espírito. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Nós sabemos que esse trimestre está um pouco difícil, Eu estou achando, não sei se os irmãos estão achando, mas é um trimestre que exige muito de nós, muita dedicação na palavra de Deus, muita leitura da palavra de Deus. Então, espero ter te ajudado com este comentário e eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, para todas as irmãs, agradecer cada comentário carinhoso, agradecer as orações ao meu favor, para que Deus continue me usando, neste ministério aqui, de trazer um comentário para os irmãos da Escola Bíblica Dominical. E também eu agradeço a todos os irmãos que todas as semanas estão aqui, mesmo com a pandemia, mesmo com as igrejas fechadas, Muitos irmãos estão aqui todas as semanas. E eu agradeço do fundo do meu coração o carinho de todos vocês. Não tenho como retribuir tanto carinho, somente Deus, para pagar para vocês, este carinho tão maravilhoso. Um forte abraço a todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.